Olá, 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 sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Online de Capoeira 2020, Pernambuco para o Mundo. Aqui nesse vídeo nós vamos observar aspectos bem importantes e fundamentais do olhar da criança, como ela observa o mundo, como a criança vê a capoeira. Você que dá aula de capoeira, que é professor de capoeira, principalmente que é professor de capoeira na faixa etária infantil, a minha especialidade é de 2 a 5 anos de idade. Tenho adultos também, formados mestres, contramestres, mas o meu carro-chefe é o trabalho infantil, que eu trabalho há 34 anos. Você precisa ter essa compreensão do universo infantil. Para quê? Ofertar para a criança elementos fundamentais que ela possa compreender a natureza da capoeira, a sua própria compreensão. Vamos ventilar aqui alguns aspectos bem rápidos sobre a inteligência emocional, as faculdades mentais que estão em você, estão em mim, estão nas crianças de forma absoluta. E essas são ferramentas que vão fazer com que a criança possa ter uma compreensão mais objetiva, mais pura, menos estressante da capoeira. Que a capoeira em si possa vir fazer parte dos elementos fundamentais que compõem a vida infantil, e o capoeirista vai conseguir um resultado maior para o trabalho dele com a capoeira infantil, tá ok? Bem, mas quem eu sou, né? Eu sou Adelmo Pereira Lima, sou natural de Brasília. Eu iniciei na capoeira em 1978 com o mestre Bartolomeu Vieira Chagas. Ele é um dos fundadores da capoeira de Brasília. O mestre Arraia, da Bahia, ele veio para Brasília na década de 60 e fundou a capoeira lá. Formou primeiramente mestre Cláudio Danadinho, mestre Tabosa e mestre Flitz. Retornou para a Bahia, voltou de volta para Brasília, no Colégio Elefante Branco, primeira escola pública onde se tem registro de aula de capoeira. E o mestre Bartos se inscreveu lá nessa época. Ele já era capoeirista e se formou com o mestre Arraia. Então esses 4 foram os fundadores da capoeira do Distrito Federal. Mestre Tabosa, mestre Flitz, mestre Cláudio Danadinho. O mestre Cláudio Danadinho é o mestre do mestre Peixinho da Senzala do Rio de Janeiro, e o mestre Barto, que é o meu mestre. E eu iniciei na capoeira em 78 e fiquei com ele em Brasília até a década de 90. Quando em 90 eu fui para São Paulo para estudar. E em São Paulo, naturalmente, eu conheci todo o universo da capoeira paulista. Todo não. Ninguém conhece o universo da capoeira paulista, é um universo extremamente grande. Eu estou aqui há 30 anos e todo dia eu conheço pessoas novas. E tenho produzido vários trabalhos aqui, literários mais especificamente. Esse aqui é meu carro-chefe. Eu produzi esse trabalho da década de 80 em Brasília também, e concluí ele aqui em São Paulo. Então é o método do Brinca Brasil, que compõe de 2 fatores fundamentais. Primeiro, a literatura oral. O corpo fala, a criança observa pela linguagem não verbal. Essa comunicação é fundamental, que é a comunicação do corpo. Compondo a isso, você coloca a literatura, bota as brincadeiras, bota a história, bota fatos importantes e ícones da capoeira, e compõe histórias fundamentadas, baseadas na realidade da capoeira, e a criança, com seu corpo e com sua pequena voz, ela consegue reproduzir toda a sua musicalidade, toda a sua brincadeira, toda a sua história, e acaba compondo em si elementos fundamentais que compõem a capoeira. A segunda parte são os facilitadores. São instrumentos pedagógicos que eu criei, baseados nos movimentos da capoeira, com elementos artesanais da capoeira, para a capoeira. Assim a criança ela consegue desenvolver com mais facilidade as questões da psicomotricidade, do movimento, da cognição, da afetividade, todos os elementos que compõem uma atividade humana, uma atividade do movimento, onde o movimento estimula a produção de conhecimento. E essa produção de conhecimento produz na criança autoestima,
autovalorização, ela passa a ter uma identidade própria, a criança passa a se sentir útil e benquista em um ambiente. Assim, a toda esse composto de conhecimento traz o quê? Afetividade. A criança se sente realmente um elemento produtor da sua própria cultura, independente da idade dela. Eu tenho crianças, por incrível que pareça, eu tenho até filmagens, com 3 anos de idade, pediu para dar aula no meu lugar, e usou a minha temática, e eu tive a sorte de gravar. E vou mostrar para vocês que a própria criança se identificou, depois de algum tempo, com a brincadeira, e ela teve estrutura própria nela para reproduzir o conhecimento, e assim, de uma forma impecável, tá ok? Estou falando trabalho básico para crianças de 2 a 5 anos de idade. Pessoal, segura lá, daqui a pouco vamos entrar no conteúdo em si. Um abraço, espero vocês. Bem, o que é o método Brinca Brasil? Ele é o resultado de 35 anos de trabalho de um capoeirista que tem se envolvido diretamente com a criança e com o universo infantil. O fundamento básico que eu uso para entender o trabalho e fazer que a criança compreenda ele é que a criança nunca erra. A criança não erra. A criança está aprendendo. Esse é o primeiro ponto que é fundamental. Se você tem esse ângulo, se você tem essa observação, tem essa perspectiva e vê a criança como um ser que está no processo de aprendizado, e principalmente a criança que conhece trabalho sobre a mente consciente e subconsciente, a criança, a mente dela está totalmente aberta para poder aprender coisas boas ou coisas ruins. Tudo que ela escuta, as impressões que ela tem no universo, no mundo ao seu redor, tudo aquilo vai entrar sem regra, sem filtro nenhum na mente dela. Então é nossa responsabilidade dar para a criança o melhor possível, porque até os 7 anos de idade, tudo que você fizer com a criança, tudo que você falar com a criança, tudo que você se postar como modelo, como exemplo, ela vai incorporar aquilo e vai levar aquilo como paradigma na sua vida dela inteira. Por isso que é fundamental e de relevante importância o que nós fazemos com esse trabalho, ok? Nós temos aqui de um lado a capoeira, um universo extraordinário de possibilidades, conhecimento, cultura, história, mestres, ícones, heróis, lutas, guerras, um poder enorme de transformação que a capoeira é. No outro lado nós temos a criança, a mais pura e profunda matéria-prima do universo, apta para aprender, aberta para tudo quanto é conhecimento. Se a gente junta a capoeira com a sua pluralidade, junta a criança com a sua capacidade enorme de aprendizado, o resultado vai ser fantástico. Nós vamos compor um ser humano mais pleno, mais adaptado, um ser humano mais concentrado, mais centralizado na sua própria cultura. E a capoeira é um universo fantástico, tá? Boa sorte para vocês, espero que vocês gostem do conteúdo. Alguns vídeos eu coloquei de forma com alguns efeitos, tá ok? Vai ser bem interessante. Não coloquei todo o material, porque uma palestra, um curso completo meu dura 6 a 9 horas de parte teórica e parte prática. Então só coloquei alguns elementos para que vocês possam compreender o grande universo que é o método Brinca Brasil, ok? Muito obrigado e boa sorte. Ao peixe! Mais forte!
Legal? Vi um negro muito bonito com a negra muito bonita. Vi outro negro muito bonito andando. Olhou para ela. Achou linda. Maravilhosa. Divina. Uma tchutchuca. E fez. Psyu. Oi, Psyu. Liga para mim. O outro rapaz viu aquilo. Não gostou. E disse: ei, você. Tá mexendo com ela? Não tô, não. Tá que eu vi. Eu não mexi, não. Mexeu com ela. Eu te cutuco. Não cutuca. Eu te cutuco. Não cutuca. Eu te cutuco no cutuco, te cutuco no cutuco, te cutuco no cutuco, te cutuco no cutuco, te cutuco no cutuco. Você não tá gravando. Apanha a laranja, menino. Apanha a laranja no chão. Defende seu reino sorrindo com a força do seu coração. Procurei meu amigo, não veio. Será que é amigo? Se eu te disser, você não vai acreditar. Pediu amizade, eu dei. Me deixou na saudade outra vez. E faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, faz cinco, faz seis. Ei. Aqui é Portugal, aqui é África, lá lonjão é o Brasil. Lá em Portugal tinha um navio que navegou, chegou no Brasil. Lá no Brasil moravam os índios. Eles queriam trabalhar de graça? Não. O que o navio fez? Navegou, chegou na África. Quem morava na África naquela época? Tribos de guerreiros. Uga, uga, uga. Uga, uga, uga. Uga, uga, uga. O que o navio fez? Prendeu. Raptou. Botou no porão. Aí o navio navegou, chegou no Brasil. Lá no Brasil começou a escravidão. E quanto tempo durou a escravidão no Brasil? 400 anos. Quanto tempo durou a escravidão no Brasil? 400 anos. Aí um dia surgiu um negro alto, forte e muito inteligente, chamado Zumbi. Ele foi morar no Quilombo dos Palmares. E quanto tempo durou o Quilombo dos Palmares? 100 anos. 100 anos! Quanto tempo durou o Quilombo dos Palmares? 100 anos. E dentro do Quilombo dos Palmares surgiu a luta de libertação. Capoeira! 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 Para a parte prática do método Brinca Brasil Capoeira. Agora vamos mostrar para vocês os instrumentos pedagógicos. Aqui vou te apresentar o pirulito. É uma hastezinha que eu transformei em um objeto de trabalho pedagógico que facilita enormemente o trabalho infantil. As crianças, vocês podem perceber
que ela consegue com mais facilidade fazer a projeção da perna da forma correta. Perceba que algumas crianças, quando não observam o amigo do outro lado, eles não conseguem transformar o golpe de uma forma correta, tipo, o corpo não está alinhado e a perna não está dando um golpe, está passando por cima do elástico. Mas observe que algumas que eu vou cobrando ficam observando o amiguinho do outro lado, e quando eles faz isso, aí o corpo é alinhado e a perna é projetada da forma de golpe. Então nós podemos perceber que é uma questão de postura e de disciplina, e que o objeto ajuda bastante na transformação da criança, para que ela possa realmente compreender esse esquema corporal. Aqui nós temos aqui queda de 4 com rolê e um chute, né, projetando a perna para cima com um elástico. Isso faz com que a criança também possa ter essa compreensão dessa transformação, esse giro. Para quê? Para ela poder também entender essas novas dimensões que a capoeira oportuniza, porque a criança normalmente agacha, levanta, e raramente elas ficam assim gateando dessa idade, né? Ela mais corre. Vamos lá, não pode parar. Agora aqui vou lhe mostrar as garrafas coloridas, também, que é um instrumento que tem uma infinidade de atividades com ele. As possibilidades desse instrumento são maravilhosas. Não dá para mostrar tudo aqui para os senhores, mas eu tenho assim N brincadeiras que trabalham muito ritmo, velocidade. Perceba que os instrumentos são coloridos, são simples, são leves, e eu uso instrumentos próprios feitos por mim. Eu tenho na faixa de uns 15 instrumentos prontos, tá? Só estou lhe mostrando 2 para os senhores, com algumas formas de usar eles. Não dá para mostrar tudo, mas isso estimula muito a questão visual. A criança é muito visual, a criança é muito de toque, de observar, de pegar, sentir. Então essas garrafinhas ajudam muito em várias atividades. Temos aqui, por exemplo, a ginga e a mirula de compasso. A mirula de compasso, perceba que eu peço às crianças que elas façam o quê? Um pulo para trás, conversando com a ginga, né? Eles pulam para trás, botam a mão no chão, observam a garrafa e projetam a perna por cima. É uma forma bem lúdica, bem agradável de fazer a mirula de compasso, ou rabo de arraia, né, como queiram chamar. E depois vão transferindo para outras garrafinhas, e a atividade não para, é constante, é constante. Geralmente nas escolas eu dou 50 minutos a 1 hora de aula. E inevitavelmente as crianças, quando acaba a aula, elas falam: já acabou, professor? Entende? Por quê? Porque é muito rico. Algumas dizem que a aula de capoeira para elas é o jardim de infância, é o parque de diversão, porque eu distribuo no ambiente assim, em cada aula 5, 6 instrumentos, eles ficam variando. Eles fazem a ginga, fazem as movimentações, fazem os golpes, as brincadeiras, e depois eu entro na literatura oral. Vocês podem perceber que eu nem cobro para elas uma alta performance. Tem que chegar certinho com o braço lá em cima, não tem isso. Com criança não tem isso. Elas já sofrem uma pressão muito grande da família para cumprir as tarefas de casa, se arrumar, ir para a escola. Os pais ficam sempre esperando delas um bom comportamento, boas notas. Chega na escola, o professor tem que dar atividades para ela. Algumas escolas cobram muita disciplina e atenção. Quer dizer, você pode perceber que a criança já está em um ambiente de pressão. Por que eu faria isso na capoeira? Por que eu daria na capoeira essa questão de apertar a criança, deixar ela estressada? Não, é light, é tranquila, ok? Então, essa é a demonstração rapidinha dos nossos trabalhos. Muito obrigado.
marca meu rosto, me fazendo recordar quando eu corria solto ao vento, de dia no calor do sol, de noite na luz do meu luar. Oh, me leva, me leva pra Luanda, mãe, me leva pra Angola, mãe. Angola, velha Luanda, não deixo de recordar a saudade, nostalgia, eu canto é pra não chorar. E me leva, me leva pra Luanda, mãe, me leva pra Angola, mãe. Se eu falar de amor, tô pensando em capoeira. Se eu falar de paixão, é porque ela roubou meu coração. Se eu falar de paz, eu me lembro do bem que ela me faz. Capoeira vem, capoeira vai. Se eu falar de amor, tô pensando em capoeira. Se eu falar de paixão, é porque ela roubou meu coração. Se eu falar de paz, eu me lembro do bem que ela me faz. Capoeira vem, capoeira vai. Essa arte me encanta, tem axé e tem